Olá, tudo bem? Deus te abençoe. Eu começo esse vídeo fazendo uma pergunta. A pergunta é essa: o que nós fazemos hoje como igreja realmente importa? Pense um pouco comigo. Essa pergunta, ela está conectada a outras muitas perguntas que se faz em nome da Igreja de Jesus. Por exemplo, será que toda a nossa tarefa como filhos de Deus se resume em confrontar o domínio de Satanás como ativistas espirituais até que este domínio termine? Realmente isso faz alguma diferença? Será que Deus não poderia simplesmente seguir em frente e transformar a sociedade sem nós? Afinal de contas, Deus é todo-poderoso. Deus não pode fazer qualquer coisa que queira. Se Deus não gosta do diabo e do que o diabo faz, por que Deus mesmo não elimina o diabo da face da terra? Nós não estaríamos muito melhores sem a ação do diabo por perto hoje? Você consegue perceber? Uma coisa é certa: a ação do reino de Deus através da igreja, através de cada crente no mundo, pode literalmente transformar o mundo. E eu acredito nisso. John Wesley deixou uma frase registrada que diz o seguinte: eu aprendi em oração que sem Deus não posso agir, e sem mim Deus não quer agir. Essa frase, ela responde à primeira pergunta que fiz logo no início do vídeo. O que nós fazemos como igreja realmente importa, não apenas para o mundo, mas importa também para Deus. Todo o resultado de determinados esforços humanos não depende do fato de Deus ter ou não poder. Surpreendentemente, Deus dependerá das nossas escolhas também, as quais Ele mesmo nos deu liberdade para fazermos. Deus é todo-poderoso e onipotente. Ele usa o seu poder de uma maneira, se fizermos determinadas coisas, e Deus também usará o seu poder de outra maneira, se não fizermos determinadas coisas. No livro do Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, encontramos o seguinte: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o resto que se move sobre a terra. Se Deus quisesse, poderia ter feito diferente. Deus poderia ter mantido Satanás, a serpente, fora do jardim e permitido que a história se desenrolasse de uma maneira feliz, sobre a supervisão da raça humana, sem pecado, para todo sempre. Então eu pergunto, por que é que Deus não fez isso? A questão aqui era o controle. Deus não queria usar o seu poder para coagir Adão a fazer alguma coisa. Adão foi criado intencionalmente como agente moral com o seu livre-arbítrio. Deus queria que Adão o amasse, mas o verdadeiro amor precisa ser uma escolha do indivíduo, não pode ser obrigado. O verdadeiro amor nunca é forçado. É por isso que a escolha cabia inteiramente a Adão e Eva. Adão poderia escolher seguir o caminho de Deus ou poderia escolher seguir o caminho de Satanás. Aqui começa uma outra série de perguntas fortes que muitos se fazem, mas têm medo de dizer, têm medo de verbalizar. Como bem sabemos, Adão fez uma má escolha no Éden. Agora, olha isso por alguns instantes. Qual era o papel de Deus na escolha de Adão? Deus fez Adão agir daquela maneira? Deus criou Adão para que ele pecasse, para poder finalmente enviar um redentor para a terra? Deus sabia, antes de criar Adão, que ele não escolheria amá-lo, mas cederia a Satanás? Deus criou Adão para assumir o domínio sobre a criação, sabendo que dentro de um curto período, Satanás iria tirar esse domínio de Adão e se tornaria o Deus deste século. Deus criou a raça humana, sabendo que a grande maioria das pessoas que ele criou, à sua imagem e semelhança, acabaria no inferno ou no céu. Algumas pessoas preferem nem tocar nesse tipo de assunto, mas gente, não se pode fingir que elas não existem. Durante anos, a teologia clássica nos levou a acreditar que pelo fato de Deus ser soberano, ele tinha tudo sob controle, que havia predeterminado tudo o que aconteceria na história.
que era impossível Deus não saber tudo antecipadamente, que nada nunca pegou Deus de surpresa, que o que quer que tenha acontecido ao longo dos séculos deve se encaixar de alguma maneira no desígnio geral de Deus, que mesmo que Deus não gostasse do mal, tudo o que aconteceu, tanto bom quanto mal, no fim das contas, foi para glorificar a Deus. Foi por isso que Deus pôde criar Adão e Eva, mesmo sabendo o tempo todo que eles acabariam pecando e transferindo para Satanás a autoridade que Deus havia dado a eles. Você consegue perceber? Se você parar por alguns instantes, você fica frustrado. São essas e outras linhas de pensamento que nos obrigam a pensar e acreditar que o que fazemos não importa muito, que Deus tem tudo determinado antecipadamente e que tudo acontecerá de alguma maneira ou de outra, independente de nós, porque Deus já estabeleceu. Olha isso. Para que esse vídeo não fique muito longo, me deixe começar a concluir algumas coisas, porque eu sei que abri muitas lacunas e eu quero que você pense de forma saudável. Escute. Sim, Deus é soberano em todas as coisas. Deus é todo-poderoso e pode fazer tudo o que quiser. A soberania de Deus não é negociável. O que acontece é que, embora Deus tenha decidido antecipadamente que certas coisas aconteceriam de uma forma ou de outra, Deus, na sua soberania, também decidiu deixar estas coisas em aberto, dependendo das escolhas que os seres humanos fizessem. Você consegue entender isso? Nós aprendemos com isso que dentro da soberania de Deus, Deus também é soberano o suficiente para limitar a sua própria soberania quando desejar. Por que não? Por que Deus iria querer limitar a sua própria soberania? Pense comigo. Para manter a sua integridade. Se Deus decide deixar certas coisas na história dependentes das nossas decisões humanas, não seria eticamente certo se ele já soubesse antecipadamente quais seriam as nossas decisões. Por exemplo, pense de novo em Adão e Eva no jardim. Seria possível que Deus tivesse escolhido não saber que decisão eles iriam tomar antecipadamente? O plano A de Deus era claramente que eles tivessem o domínio, mas por causa da escolha errada de Adão, Deus então decidiu partir para o plano B. Ou seja, Deus não criou Adão para o plano B, mas foi ali que Adão foi parar. A partir daqui, continuo perguntando, Deus muda de ideia? Deus muda em resposta às nossas orações? Deus estava se arriscando quando criou a raça humana? Quando você vai lendo a Bíblia, ao longo da Bíblia, nós vamos encontrar muitos textos bíblicos que parecem indicar que Deus tem aquilo que hoje nós chamamos de um Deus de mente aberta. Por exemplo, lá no Gênesis, no capítulo 6, no versículo 5, a Bíblia diz: "E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre toda a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem eram maus continuamente." Veja que o plano original de Deus para a humanidade não estava sendo cumprido através do homem, nem no homem. Agora, qual foi a reação de Deus no versículo 6, por exemplo? Arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra. O versículo 6 diz simplesmente que, embora Deus tenha sido o criador da raça humana, as circunstâncias acabaram ficando tão ruins naquele momento que ele desejou nunca tê-los criado. No capítulo 22 do Gênesis, temos uma outra circunstância. Temos a história de Abraão no Monte Moriá. Abraão obedece a Deus e leva agora Isaac para o sacrifício. E no momento crucial em que Abraão iria matar o menino, Deus precisou intervir. E a pergunta é, será que Deus imaginava que Abraão não seria capaz de fazê-lo ou seria? Em um outro momento conflitante da Bíblia, enquanto Moisés estava no cume do Monte Sinai, recebendo os 10 mandamentos, Arão conduziu Israel pelo princípio da idolatria
construindo o bezerro de ouro. Deus ficou tão irritado que disse o seguinte para Moisés: eu tenho visto esse povo é um povo de dura cerviz, agora deixe-me para que o meu furor se acenda contra eles, e eu consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Está em Êxodo capítulo 32, versículo 9 a 10. Foi aí que Moisés intercedeu pelo povo, dizendo: Senhor, arrepende-te deste mal contra o teu povo. Êxodo 32 e 12. Qual foi o resultado disso? Deus se arrependeu do mal que dissera e do que iria fazer contra o povo. Êxodo 32 e 14. Será que Deus estava brincando com Moisés? Ou realmente foi possível que Deus estivesse com a sua mente aberta para aceitar conselhos e mudar de ideia? Outro momento da Bíblia. O rei Ezequias estava com uma doença terminal. Deus enviou o profeta Isaías e ele diz ao rei Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Segundo o livro do Reis, capítulo 20, versículo 1. Deus estava sendo muito legal com Ezequias. Deus estava ajudando ele para que ele pudesse morrer bem. Mas a Bíblia diz que Ezequias se voltou para Deus, chorou e orou ardentemente. Então Deus ouviu e disse: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei e te darei mais 15 anos de vida, segundo Reis capítulo 20, versículos 5 a 6. O que eu entendo aqui, gente? Que as lágrimas e a oração de Ezequias fizeram Deus mudar de ideia. Deus começa o seu relacionamento com Salomão oferecendo-lhe um cheque em branco. Peça-me o que quiser e eu te darei, segundo Crônicas 1 e 7. Salomão escolheu somente sabedoria e pediu também conhecimento para liderar a nação. A gente conhece o restante da história. Deus fica tão satisfeito com a escolha de Salomão que dá a ele muito mais do que ele pediu ou imaginava. Está em 2 Crônicas capítulo 1, versículo 11 a 12. Há um outro texto que ainda me chama muita atenção, que está em Jeremias, no capítulo 18, do versículo 7 a 10, que Deus segue dizendo que a qualquer momento ele decidirá arrancar com raiz uma nação e se livrar dela. Mas se o povo se arrepender da vida desregrada, ele poderia considerar recomeçar com essa nação. Se em outra ocasião eu decidir plantar um povo, uma nação, e eles não cooperarem, não me derem ouvidos, também posso considerar desistir dos meus planos, posso considerar de tudo que eu tinha para eles. Você percebe? Em vários momentos da Bíblia, Deus tem claramente um plano A e um plano B. O que eu aprendo aqui? Mediante as escolhas que as pessoas que confiam em Deus fazem, Deus estará sempre preparado para moldar o futuro de uma maneira ou de outra. Quando Deus olhou para Jonas e disse: Jonas, daqui a 40 dias eu vou destruir Nínive. Veja, Jonas capítulo 3, versículo 4. A Bíblia diz que as pessoas de Nínive começaram a crer em Deus, começaram a jejuar, se arrepender, se vestiram de sacos e buscaram o Senhor. A Bíblia diz que Deus viu que o que fizeram era uma atitude de conversão. Então Deus se arrepende do que iria fazer e não destrói mais a nação. Jonas capítulo 3, versículo 10. Aqui está o poder da oração intercessória. Existe uma linha teológica por aí conhecida que diz que não importa o quanto os seres humanos orem ou clamem ou busquem a Deus, nada é capaz de mudar o que Deus já predestinou, inclusive para os crentes. Escuta, muita gente acredita nisso. Alguns simplesmente não acreditam no poder da oração. Eles acreditam que tudo já está determinado por Deus e que não adianta mais orar, não adianta mais pedir, nada vai mudar o coração de Deus. Muitos acreditam até que quando oram, os únicos afetados pela oração somos nós, porque é impossível mudar alguma coisa em Deus. Que as nossas orações apenas nos motivam a nós, mas não pode determinar nada no coração de Deus. Agora, minha gente, como que nós vamos explicar os textos que eu citei no princípio do vídeo? Como é que nós vamos explicar 2 Crônicas 7,14? Como é que a gente vai explicar Ezequiel 22? Deus estava alarmado com a idolatria e outros pecados de Jerusalém. O povo havia incitado a ira de Deus. Deus disse: procurei entre eles um homem para que se pusesse no muro, se pusesse na brecha, erguesse o muro e intercedesse em favor dessa terra diante de mim, para que eu não os destruísse, mas eu não encontrei ninguém. Fica claro aqui que se houvesse alguém para interceder, a história poderia ter sido diferente. Como Deus não encontrou ninguém, então disse Deus: por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Ezequiel capítulo 22,
versículo 31. Você consegue perceber? Sim, Deus tem uma mente aberta. A oração faz sim uma grande diferença. Escreve aí em algum lugar se você puder. Se o que nós fazemos realmente importa, sim, o que nós fazemos realmente importa. É por essa razão que muitas nações, inclusive o Brasil, está sofrendo muitos males, porque muitos crentes oram simplesmente pela atitude religiosa, histórica e institucional e não oram com o poder de intercessão. Quando a igreja se colocar na brecha para a intercessão legítima, Deus sarará a sua terra, Deus irá curar o seu povo. Sim, o que a gente faz importa e o poder da oração pode mudar o coração de Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima.